e aí eu acho que a palestra a palestra que foi feita aí anteriormente, pelo que eu entendi, foi do Marcelo de liderança, talvez, né? Encaixa muito bem com esse nosso bate-papo, porque, obviamente, liderança tem um papel fundamental, mas a questão é que hoje nas organizações, os fundadores, os donos, os CEOs estão muito focados na parte operacional, até entende que a parte de equipes é importante, mas é um troço difícil de lidar, é complexo. Fazer uma equipe funcionar como um relógio que produza como um relógio suíço, tá? Ou que possa, performar acima do que você tá tendo o teu plano, é um negócio complexo. Vamos ser bastante claro, né? Ocorre que as empresas elas são movidas a equipes e as equipes têm dinâmicas, né? Então, você como líder tem que ter um pouco de cuidado para você não ficar no efeito ping-pong, né? Que o pessoal fica tocando para você, porra, tô com um problema aqui na área de produção, falei com o fulano, que é o não, né? Porra, aí você vai lá, liga pro cara, porra, meu, fulano reclamou. Pô, você fica gerenciando coisas da equipe em vez da equipe trabalhar juntos. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso e quanto isso pode ser uma vantagem competitiva para vocês. Talvez a única vantagem competitiva, porque produto, tecnologia, isso se copia. E então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, tá? E vamos bater papo. Queria antes perguntar para vocês, até para a gente estar na mesma página, o que vocês entendem como uma equipe de alta performance no ambiente empresarial? Alguém poderia me dar o prazer e a honra de compartilhar a opinião ou o ponto de vista? E não tem certo, não tem errado, aqui é bate-papo, estamos só nós, e nós estamos aqui também para se divertir um pouco a essa altura do campeonato. E aprender e também se divertir. O que é uma equipe de alta performance? Todo mundo fala de equipe de alta performance. Qual é a definição da equipe de alta performance? Alguém quer se arriscar? Eu imagino, É aula, é isso aí não é palestra, é aula, é bate-papo, vamos lá. eu colocaria aí, Mauro, que é uma coisa aí, como uma equipe que é acima da média, né? Então, está mais ali no topo, é mais num tempo menor, tem mais propriedade naquilo que é feito, que é entregue, né? Algo por aí, né? Isso aí. Aham. Utilização boa dos recursos, né? Isso, Uhum. dizendo financeiros, né? Tudo quanto é tipo de recurso que a gente tem aí à disposição. Aham. Aham. Legal, legal, legal. Alguém tem mais algum? Muito bom. Alguém tem mais? Você cobriu pontos muito importantes, Atamis. Alguém tem mais alguma ideia para gente do que é uma equipe de alta performance? Eu penso, Mauro, talvez uma equipe engajada, uma equipe que esteja satisfeita e feliz com o trabalho que está fazendo e que Uhum. consiga ter bons resultados, né, os resultados esperados ou até os resultados acima do esperado. Quem é que está falando aí? Porque eu tô no modo aqui, não Carolina, consegui ver quem é. Oi, Carolina, tudo bem? tudo bem? Legal, você falou num ponto importante, que talvez seja um dos fatores que fazem uma equipe ter alta performance, né? Que o pessoal tem que estar engajado, né? Então é o que a gente chama de e desculpa que às vezes a palavra não sai, que eu estou vivendo há tanto tempo fora, que é um enabler, um capacitador, uma coisa que facilita você atingir uma alta performance, é o engajamento da galera, né? Obviamente. Sem dúvida, engajamento pode gerar mais resultado. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Alguma outra opinião, algum outro ponto? O que falamos aqui? Uma equipe acima da média, uma equipe que usa bem os recursos, uma equipe que está engajada. Legal, um pouco por aí. Acho que a gente misturou um pouco o que é uma equipe de alta performance e como chegar lá, né? Que acho que é o tema do nosso bate-papo hoje. Como você consegue construir uma equipe de alta performance e gerir uma equipe de alta performance?
Então, uma equipe de alta performance é uma equipe que dadas as mesmas condições de projeto, tem uma performance pelo menos 25% superior, por causa da curva de Gauss, é uma questão teórica e chata, tá? Mas pelo menos 20% a 25% superior à média, tá? Se for 5% acima da média, a gente não pode falar que é uma equipe de alta performance. Então, é uma performance melhor. Mas uma equipe de alta performance é uma equipe que produz muito mais. Então, nós estamos falando de como ter uma equipe que arrebenta a boca do balão, sabe? Que vai além, percebe? Que chega em lugares que a gente nunca imaginou. Então, não é uma equipe que funciona direitinho, sabe? É uma equipe que vai além, percebe? Tem uma diferença aí. E além é uma equipe que puxa a média, né? E aí, como bem disse aí o Atamis, acima da média, mas bem acima da média, tá? Uma equipe de boa performance, equipe de alta performance, tá? 20%, 25% acima. Ou em qualquer parâmetro, dados dos mesmos projetos, né? Dada a mesma produtividade, resultado de vendas, financeiro, enfim, performance da empresa, do que se define como os indicadores da empresa, né? Se você estiver na área de serviço ao cliente, né? É o melhor serviço ao melhor custo, a relação melhor serviço ao menor custo, por exemplo. Você definir como performance, é uma equipe que entrega pelo menos 25% a mais, então faz a diferença, né? E como eu disse para vocês, isso é complexo, mas dá para fazer, né? Começa com a liderança de vocês, e com a consciência de que precisa ser feito um trabalho aí. E não é um trabalho de motivação. Muita gente se confunde motivação e engajamento, como foi colocado aqui, é uma coisa importante, né, doutora Carolina? Foi você que comentou, né? É uma coisa importante, mas muita gente se confunde e fala, para a gente conseguir uma puta performance, temos que motivar a galera. Mauro, como é que a gente motiva a galera, né? E não é só uma questão de motivação. Tem outros elementos que a gente já vai chegar lá. Mas como eu comentava com vocês como fundadores, né, como donos de empresas, e o que eu vejo com empresas grandes, tá? Eu trabalho com empresas grandes, eu estou trabalhando com a Danone, trabalho com a Alpargatas aqui nos Estados Unidos, trabalho com a Danone nos Estados Unidos, trabalho com a Bin Suntory, que é uma empresa, terceira maior empresa de bebidas. Eu não estou falando de empresas médias, pequenas, trabalho com uma companhia na África, trabalho com uma companhia de um tamanho razoável, que não é muito grande na Espanha. Então, vai desde startups, empresas médias, empresas grandes. Geralmente, o CEO está muito voltado na operação. Muito voltado na operação, porque é necessário, é onde a zona de onde ele conhece, né? E muito pouco na questão das equipes. Muito pouco na questão das equipes. Já dizia o Peter Drucker, que eu não sei se é da época de vocês, é porque eu estou vendo aí que a audiência é bem mais jovem que eu, né? Que a cultura come a estratégia de café da manhã, né? Se você não cria uma cultura de trabalho em equipe, você pode ter uma estratégia maravilhosa, que se não existe esse trabalho de equipe, a tua estratégia não vai ser executada. Por outro lado, se a tua estratégia não está muito legal, teu concorrente copiou, se teve um problema de mercado, mas se você tem uma equipe legal, sim que a equipe vai saber corrigir o rumo e vai saber fazer. Então, o elemento diferenciador que vocês podem ter realmente é o capital humano que vocês têm e a maneira como esse capital humano trabalha, né? É interessante, chega a ser até triste, né? As companhias às vezes contratam, aí falando de empresas grandes, né? A McKinsey, a BCG, pagam 4, 5 milhões de dólares para trabalhar na estratégia, nas operações, na visão da companhia, mas muito pouco na questão das equipes. E equipes não é treinamento, né? É outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco aqui. Bom, como é que se constrói? Primeiro vamos falar o seguinte, nós vamos falar sobre como construir, depois nós vamos falar como gerir a equipe, tá? Eu vou dar umas dicas para vocês, porque isso é um curso. Dá para fazer um curso de 12 aulas de pelo menos 2 horas. Então, nós vamos falar das questões principais e tentar gerar perguntas para enriquecer a aula, tá? E vocês sabem que eu estou por aí. Se alguém precisar bater papo, a gente vai falar.
Quando a gente vai construir uma equipe, quais são os elementos mais importantes quando a gente está construindo, né, uma organização? Quais são os elementos a se levar que são mais importantes no desenho da organização? Você já vai, vamos colocar de uma maneira, no organograma, quando você vai montar teu organograma, como é que a tua organização vai funcionar, quais as caixinhas, que posições você tem, como é que, quais são os elementos mais importantes para você desenhar a tua organização? Vamos ouvir da plateia, o que a plateia tem para falar. Você tem uma companhia, você quer montar uma organização, precisa saber se essa organização está adequada, se você tem as posições certas, se ela está montada de uma maneira certa, quem reporta com quem são os que reportam para você. O que vocês levam em consideração na hora de montar a organização? Alguém tem As algum palpite? habilidades individuais, Ok. Habilidades individuais têm a ver com as pessoas que você tem, né? Tá certo? Na tua organização, certo? Ok. Então, deixa eu entender um pouco melhor. Você está dizendo que você monta o desenho da tua organização baseado nas pessoas que você tem na organização? É isso? Ou eu entendi errado? resumidamente, colocar a pessoa certa no lugar certo. Ok. Mas, ok, perfeito. Eu estou num passo antes, tá? Como é que você sabe que você tem a organização certa? Vamos esquecer das pessoas por um momento, né? As pessoas a gente põe nas caixinhas depois, né? Como é que você sabe que você tem a organização correta? O desenho da organização é correto? O organograma está correto, né? As áreas que você definiu são corretas, né? Se está funcionando bem, se a equipe tá tendo essa resultado, entregando resultado. Se está simples, se eles estão entendendo o papel de cada um. Opa, legal, me fala um pouco mais. Ok, então você falou Né? de se está funcionando, ok, parece que, ok, se eles têm claramente o papel deles, tá certo? E Isso. que Quando eu mais? monto o organograma, eu procuro fazer com que ele seja o mais simples, seja um fluxograma, enfim, ele consiga ser identificado e realizado da maneira mais simples possível, né? Que eles consigam ter clareza do que cada um tem que fazer, do que para cada um tem que reportar. Então, eu faço da maneira mais clara, mais simples possível. Ok, muito bom, legal. Mais algum ponto? O que você falou foi sobre simplicidade, né? Tipo assim, você pergunta para qualquer um, o que que o fulano, quem é que cuida das finanças aqui? Os caras sabem quem cuida do quê, quem tem claridade, tá certo? Quem tem clareza, né, Isso, do que tem que fazer, né? Legal. O que perfeito. mais, gente? Ok, mais algum ponto? Não? Bom, pessoal, e obviamente que o que vocês colocaram foi perfeito. Obviamente tem a organização, a maneira como ela é desenhada, ela tem que ser, você tem que pensar em simplicidade, você tem que pensar em clareza do que as pessoas estão fazendo, mas tem um passo antes que eu queria que vocês entendessem, que é o seguinte, né? Que a organização que vocês desenham, ela tem que estar alinhada com a estratégia. Mauro, parece óbvio. Sim, mas não necessariamente todo mundo pratica. Mas, Mauro, o que você quer dizer? O que você quer dizer com isso, né? Quer dizer que se você tem uma estratégia muito clara de focar, se a tua companhia é uma companhia de construção de marca e você vai se diferenciar através de marca, por exemplo, obviamente no teu desenho organizacional, a tua área de marketing é a que tem que ser mais robusta, do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de senioridade das pessoas, do ponto de vista de desenho, do ponto de vista de capacidades que a equipe tem. Se você é uma companhia que está baseada em inovação, você tem que prestar muito mais atenção em como montar uma organização que vai se voltar para a inovação, que vai servir o teu propósito de buscar inovação, né?
Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar, se você vai montar uma companhia que quer trabalhar muito no digital, né, que quer transformar, ou quer fazer uma transformação digital no teu negócio, o teu foco na tua organização vai ser digital. Eu estou dizendo que as outras áreas não vão ser importantes, né? Obviamente que as outras áreas são importantes, mas existem áreas mais importantes que outras. Isso não quer dizer que você vai tratar as pessoas de maneira diferente. Nós estamos falando aqui de alocação de recursos, né? Você vai colocar muito mais recurso, muito mais atenção às áreas que estão muito mais alinhadas com a sua estratégia, com a sua visão de negócio, né? A Xerox saiu de uma crise de dívida de 20 bilhões de dólares, basicamente, quando a nova CEO assumiu o negócio, falou, cara, o que está faltando é a experiência do cliente. A experiência do nosso cliente é horrível, enfim, ela fez uma pesquisa, ela falou com todos os clientes, tal, nós vamos ser conhecidos como a empresa que cria a melhor experiência. E, para isso, ela montou toda uma organização voltada para melhorar a experiência do cliente. Para isso, obviamente, ela teve que alocar muito mais recursos na área de experiência ao cliente, na área de customer service, né, de serviço ao cliente, para poder entregar o que a estratégia estava prometendo, né? Então, a primeira coisa mais importante é, bom, qual a tua visão de negócio, onde você vai diferenciar, né? E para isso, onde você vai colocar mais recursos? Pô, Mauro, nossa companhia é uma companhia B2B, nós temos um produto bom, mas, cara, a grande jogada é nossa grande oportunidade é expandir pelo Brasil inteiro. Ok, então tua estratégia de crescimento qual que é? Você já tem um produto legal? Porra, é desenvolvimento de negócio, que a gente chama de business development aqui. Então, você vai desenhar a tua organização muito voltada, muito robusta na área de business development e serviço, por exemplo, tá? Então, pensar em organização antes, tipo, essa organização faz sentido, né? Faz sentido para onde eu quero ir? Segunda questão é a questão de custo, né? Você tem que levar em consideração o custo da organização também, né? Eu sei que isso daí vocês levam em consideração, mas é uma coisa que sempre tem que estar na equação, porque existe um problema sério quando se pensa em montar uma organização, que é sempre a gente esbarra na questão do custo. Vai ser muito caro, a gente tem a tendência de ir mais pelo barato, principalmente aí no Brasil, né? Que nos Estados Unidos também, mas no Brasil você tem uma questão de tributos, enfim, é bem complicado, né? Quer dizer, você contrata um cara por 100, ele custa, sei lá, quanto? 250? Não sei, acho que na minha época era 200, 250. E esse é um pedaço que tem que ser levado em consideração. E geralmente as companhias pecam em pensar que nessa área, Sabara, que é proibido a gente investir mais do que a gente, teoricamente, gostaria de investir, né? Pagar por talento, sabe? A gente quer sempre tentar encontrar a melhor equação, né? Do custo com o talento, né? Sendo que, porra, o talento é o que vai fazer a diferença dentro da tua companhia. Agora, eu estou dizendo o seguinte, porra, vai lá e larga o cacete, né? Vai lá e detona e dobra o teu custo fixo. Não é isso, né? Eu já fiz esse erro. Eu, na minha última companhia, quando eu era presidente mundial da Jafra, o meu conselho, né? O meu board, né? Queria que eu apostasse, queria me apoiar no crescimento. Mauro, quais os recursos que você precisa, tal. Fiquei todo empolgado, montei uma organização enorme, montei todo um staff de marketing, preparei o negócio para expandir para a China, criei o digital que não existia na companhia há 5, 6, 7 anos atrás, não me lembro quando foi. Enfim, contratei baita talentos, sabe? Mas eu estava sendo apoiado pelo conselho, eu me empolguei e fui muito além, porque os resultados demoraram para aparecer. Então, teve um período muito difícil, onde eu tinha um custo muito alto e os resultados não vinham, né? Então, aquela questão do ovo e da galinha. Então, você tem a maturidade para entender até que ponto você investe, né? Mas você não vai além do que
muito além do que você pode, não dá um passo maior que a perna, mas ao mesmo tempo você não fica tímido, né? Então a questão do custo é a seguinte, né? Gente, vocês têm que apostar no talento e no desenvolvimento das pessoas, tá? E no desenvolvimento do trabalho das equipes, e nas dinâmicas que nós vamos falar daqui a pouco. É complexo porque é ser humano, é difícil de recrutar, é difícil de manter, o pessoal, enfim, às vezes não tem a atitude. Nós estamos falando de cultura, que é um outro bicho, né? Obviamente você tem que criar uma cultura correta, né? De performance, você tem que criar engajamento, essas coisas todas, né? Mas não sejam tímidos na hora de contratar, mas não abusem também, não vão, sabe, não vão achar, olha, não, eu quero triplicar meu negócio, vou preparar minha organização para triplicar meu negócio, portanto, eu preciso triplicar meu custo. Não é isso, vai em etapas, mas não sejam tímidos, tá? E o terceiro ponto, né, é a cultura que eu já vinha falando, né? Obviamente, se você é um cara que ainda é muito centralizador, e eu espero que o Marcelo tenha coberto essa parte de você ter um pouco de cuidado com as nossas manias como seres humanos de querer ter o controle de tudo e de ter medo, de delegar. Meu, isso eu vejo, cara, olha, se vocês têm essa questão, não se sintam mal, tá? Não se sintam mal. É uma questão muito comum, é uma questão muito comum, cara. A gente sempre quer fazer da nossa forma, a gente sempre acha que dá para fazer melhor e a gente quer a gente quer fazer, a gente tem medo de delegar, porque não vai sair perfeito, porque não vai sair no horário adequado. Com isso a gente passa uma mensagem muito ruim para as pessoas que trabalham com a gente. Então, empoderar as pessoas é um passo difícil, você tem que fazer um trabalho muito forte. Então, obviamente, que as culturas que estão sendo construídas hoje nas companhias que estão indo bem são organizações de horizontal, né? Você não tem muita hierarquia, sabe? Você não tem muita hierarquia. Por quê? Por que isso, pessoal? Porque isso reduz significativamente a velocidade de decisão e cria uma dependência muito grande, né, no top management da companhia, né? Então você tem 5, 6, 7 níveis, o cara lá embaixo, primeiro que já não está entendendo qual a visão que está acontecendo na companhia, porque a comunicação que vem de cima vai sendo filtrada, né, a cada nível. Então a informação chega lá embaixo muito ruim, né? Muito crua, né? E acaba não sendo às vezes a informação que você quer passar, porque cada um vai transformando sem querer às vezes a informação que ela recebe, né? E vai passando para baixo uma informação totalmente diferente. Por isso você não consegue ter alinhamento dentro da organização. Então, organizações mais horizontais, onde você tem, sabe, em vez de você ter 3 caras, 4 caras reportando para você, você tem 10, sabe? Só que aí você fala, Mauro, mas eu não consigo gerenciar 10 caras trabalhando comigo, 10 pessoas trabalhando comigo. Consegue, claro, mas você tem que dar autonomia para essas pessoas. Então, qual cultura? Se você quer uma cultura de agilidade e de empoderamento das pessoas para as pessoas tomar decisões, né? Você constrói uma cultura, uma organização mais horizontal. E você não cria muitas barreiras para as informações têm que estar mais fluídas, né? O segundo passo numa construção de uma equipe é a questão do recrutamento das pessoas que você vai colocar, né? Então, como é que você vai recrutar e como é que você vai escolher as pessoas, né, que vão trabalhar na tua organização? Como é que vocês fazem isso daí? Quer dizer, como é que vocês escolhem? Conta para mim aí qual que é o segredo. Como é que vocês alocam as pessoas nas diferentes funções e tudo mais? Conta aí a experiência de vocês aí, alocando as pessoas, escolhendo. Como é que vocês fazem esse processo de escolher as pessoas e alocar as pessoas nas diferentes áreas? Oi, Mauro, boa noite. Fala! Eu acredito que a gente vai pelo segmento. Calma aí que eu me deu branco aqui. Não, de acordo, a gente contrata de acordo com a cultura da sua empresa, né? Você, na entrevista ali, você vê se a pessoa ela se enquadra dentro da cultura
E pode ser meio que dessa forma, uma Legal. das estratégias. Aham, legal. Você está falando de contratar alinhado com a cultura, né? Você checa Isso. muito a cultura, se o cara vai se encaixar com a cultura. O que mais vocês levam em consideração? Eu levo a consideração, geralmente eu contrato pessoas iniciantes na empresa e vou treinando elas e analiso bem o perfil dela e a atitude dela de crescer. E geralmente isso está dando certo. Ah, legal. Você contrata pessoas um pouco mais do começo da carreira e você vai ter uma questão de treinamento e aí você vê a faca nos dentes, é isso? Isso. Como a minha área é digital, eu sei que se eu, ou eu pego uma pessoa pronta e pago caro, R$ 5.000 na média, ou eu pego e ensino tudo. Como eu sei de toda a área de marketing digital, eu vou ensinando todo mundo, e hoje eu já tenho minha equipe, e aí eles acabam ensinando para os outros. Ah, legal. Você tem uma empresa digital, é isso? De marketing digital, é isso? E você Isso. tem diferentes áreas, né? Você deve ter área de vendas, área de criação de conteúdo, essas coisas todas, é isso? Todas, De todas. investimentos. Ah, legal. Onde é que você fica, Patrícia? Só curiosidade, depois a gente continua o papo. Brasília, Brasília. Brasília. Legal, legal. Ok, então você tem uma estratégia de trazer o pessoal Novo. que está menos experiente e tudo mais. Tá, legal, perfeito. Eles se Qual a motivam, vantagem? Uhum. eles se motivam porque eu dou oportunidade de crescimento, de conhecimento, e eles percebem que eles não vão ter isso em outra empresa tão fácil, assim, aprender assim, direto da fonte, né? Legal, legal. Quais são os positivos e negativos dessa estratégia? Alguém pode trazer alguma ideia para a gente debater um pouco? Olá, Demora para Mauro, vir o tudo bem? resultado. Pode demorar um pouco para vir o resultado, tá certo? Bom ponto. Não, não, Não quer, não não acho quer que dizer. demora. Não acho que Ok. demora. Sabe por quê? Porque eu vou alinhando. Então, geralmente são pessoas que correm atrás do conhecimento. E eu delego. Então, eles correm atrás, eles fazem do jeito dele, e eu vou falando, ó, aqui tá certo, aqui tá errado. E vou encaminhando. E tá surtindo muito efeito. E os jovens Uhum, são muito atenados com as novas tecnologias. Eu já não uhum, contrato gente de 30, 35 anos. uhum. Sim. Não tem uma estratégia certa ou errada, né? E pode ser que também pode ser que você contrate uma pessoa, por exemplo, na área comercial que já tem super experiência, super relacionamento, e pode ser que ele traga clientes mais rápidos e pode acelerar o crescimento, ou você pode construir uma estratégia mista de trazer gente só nova, ou fazer um blend, mas aí pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, porque eu acho que depende muito aí da tua gestão, né? Não existe certo ou errado, existe, bom, qual o objetivo que você quer atingir, né? Se você quer dobrar o teu negócio em 2 anos, né? Ou triplicar teu negócio em 2 anos, talvez essa estratégia possa ter alguma limitação. Mas, se você tem tempo e quer um crescimento estável nos próximos 10 anos, estou dando exemplos, tá? Obviamente, 2 ou 10 são hipóteses, né? Você pode ir construindo esse pipeline de talentos usando esse pipeline de talentos para, à medida que a companhia vai crescendo, você vai colocando ela em posições mais de destaque e tudo mais. Em geral, uma companhia para fazer um salto significativo, né? O que a gente vê é que existe um misto entre fazer gente de dentro crescer, né, como você está fazendo, mas à medida que a companhia começa a ficar grande, você precisa trazer gente que já gerenciou empresa grande, que tem a mesma cultura, etc., e começar a injetar sangue novo, porque o que acontece conosco e com as nossas equipes é o seguinte: a gente está no nosso mundo, né?
Então, sei lá, o teu negócio, sei lá, é de, sei lá, de 50, 20 milhões de reais, tá? Aí você vai para 25, você vai para 28, né? E eu tô falando você, tô dando um exemplo geral, né? Porra, mas eu nunca gerenciei um negócio de 100 milhões ou de 200 milhões. E é uma companhia totalmente diferente, mas só que você não está enxergando, porque, meu, você construiu o teu negócio desde o começo, né? Tô dando essa hipótese, né? Mas Então, às você está vezes... acertando em todas as hipóteses. Eu acho que é um negócio legal para você ir crescendo, né? Eu acho bacana, várias pessoas fazem isso. Mas se você tem a ideia de fazer o teu negócio quintuplicar, tá? Talvez essa estratégia que você está usando tenha que ser mesclada com uma outra um pouco mais agressiva de trazer pessoas que já geriram companhias daquele tamanho e que possam, obviamente, encaixar com a tua cultura, que possam isso, que possam... para, porra, você fazer essa alavancagem, tá? Que a gente fica no nosso mundinho. Então, acho que foi uma discussão bastante legal. Mais algum comentário, algum ponto com relação a isso? Excelente, excelente. Não é tão simples assim, né? Mas eu costumo encontrar situações onde, na questão organizacional, a primeira coisa que eu faço é a seguinte, gente, quais são as posições A na sua empresa? O que são posições A? São as mais importantes. Sei lá, se a tua companhia é de logística, tá? A área provavelmente mais importante é a área de gestão de rotas, para você otimizar o serviço e o custo, né? E a área comercial, etc., né? Acho que essas são as duas, por exemplo. Se a tua área é digital, por exemplo, qual que seria, Patrícia, a tua área mais importante? É a área mais de conteúdo ou a área mais de desenvolvimento de clientes? Eu sei que todas são, mas qual que é a mais importante? Eu gostei de como você começou falando, como é que você faz o organograma a partir da sua estratégia. Eu comecei errando na empresa. Uhum. Por quê? Porque a gente tem um cartório online, então eu aloquei todos os meus recursos humanos para a operacional, né? Que demandava muita gente, e aí depois a gente foi colocando robô e foi diminuindo esse trabalho da equipe. Uhum. E só esse ano que eu fui colocar força na minha área de marketing e comercial. E para mim é a mais importante hoje. Aí, Legal. se você falar, por que você não colocou antes na área comercial nem de marketing? Porque eu gerava tráfego, eu gero tráfego até hoje pelo Google, e só o Google me dava 100% do meu faturamento e 10% de orgânico. Então, eu não precisava de equipe comercial e nem equipe de marketing completa. Só hoje que eu fui. O que você está dizendo é que, dependendo da fase da empresa, as áreas mais importantes vão mudando, né? Dependendo das fases da empresa. Exatamente. Então, o que eu vejo muito acontecendo, e é uma reflexão que eu peço para vocês, assim, qual é a área mais importante que vocês têm? E aí a questão é a seguinte, a pessoa que está lá, hoje, ocupando essa área, vocês estão 100% satisfeitos com ela, ou 120% satisfeitos? Porque é o que eu digo, na posição A, que é a posição mais importante, você tem que ter uma pessoa A. Quando eu digo A, é assim, porra, na área mais importante, você tem que ter uma pessoa altamente qualificada lá. Então, como assim? Porra, eu vendo café e sabe, a minha área mais importante é a área de vendas, né? Bom, eu tô diretor de vendas, né? O diretor de vendas, com certeza, porque eu preciso conseguir volume para diluir o custo da fábrica e tudo mais. E, porra, a gente tem uma oportunidade enorme, nós podemos triplicar o volume, legal. E de 0 a 10, como é que você me colocaria de 0 a 10 a performance dessa pessoa que está nessa posição? Puta, Mauro, tá complicado, eu daria um 6 ou 7, quer dizer...
Sabe, existe uma inconsistência entre a pessoa que está lá naquela posição e a posição per se. Então, prestar muita atenção é o seguinte, qual área é mais importante? Fazer uma reflexão, tipo, meu, aquela pessoa que está lá é a melhor pessoa que eu posso ter? E se ela não é a melhor pessoa que eu posso ter, ela tem potencial para chegar lá e eu vou desenvolver, eu tenho tempo para desenvolver. Ou eu tenho que pegar essa pessoa que ela é muito boa em outra coisa, mudar ela de área e trazer uma pessoa espetacular para ocupar aquela posição. Tá? Então, é um pouco a reflexão que eu coloco para vocês. Né? Na área mais importante, coloquem pessoas que sejam de primeira. Né? Isso não quer dizer que nas outras áreas vão tolerar a performance medíocre, mas cuidado com as pessoas que você coloca nas áreas mais importantes. Né? E no final, se o teu negócio é triplicar o negócio, triplicar o teu volume, uma avaliação que sempre tem que ser feita bom, quais as pessoas na minha organização hoje, acho que volta um pouco a discussão de quem a gente traz, de quem a gente desenvolve, quais as pessoas que estão hoje nessa organização que vão realmente me ajudar a triplicar meu negócio? Geralmente, quando eu faço essa pergunta para os CEOs e para os executivos, eles falam, eu pergunto para eles, quantos por cento das pessoas vocês acham que hoje na sua organização que vão te ajudar realmente a triplicar o negócio? Todo mundo congela e fala 50%, 60%. Porque, óbvio, se você tem um objetivo de ir crescendo, 10%, 15%, ok, você vai tocando, né? Mas se você é um cara ambicioso e quer triplicar teu negócio, você tem que pensar à frente e dizer o seguinte, irmão, que tipo de pessoas vão me trazer? Porque não é você que vai triplicar o negócio, né? São as tuas equipes, né? Que tipo de pessoas eu preciso ter na minha organização, né? Com a atitude correta, com as habilidades corretas para triplicar meu negócio. Geralmente, se você pudesse começar do zero, provavelmente, tirando a questão emocional, geralmente você manteria 40%, 50% das pessoas e teria que trocar 50%. Eu não estou sugerindo que vocês tenham que fazer isso, porque tem um impacto organizacional, etc, etc. Mas o que eu quero é estimular o pensamento de vocês no seguinte sentido. Para duplicar ou para triplicar o negócio de vocês, quais as pessoas, na sua organização hoje, quais as pessoas que vão te levar lá, vão te fazer chegar lá? Uma pergunta importante, tá? Alguém tem algum comentário com relação a isso que eu falei? Provocativo ou não? Queria ouvir do grupo. Queria ouvir um pouco do grupo. Equipe. Quem de vocês tem uma equipe que vai ajudar a triplicar o negócio? Que fala, não, Mauro, a equipe que eu tenho hoje é a equipe que vai me ajudar a triplicar o negócio. Quem de vocês tem essa equipe? Pronta. Bom, vocês estão refletindo ou ninguém responder ou não entenderam minha pergunta? Eu acho que, Mauro, quanto mais a empresa vai crescendo, esse percentual aí fica mais difícil, né? Eu já dobrei a empresa várias vezes. Ok. E agora, hoje a gente está na consultoria com umas 150 pessoas aí. E dobrar, triplicar, né? Então fica mais desafiador aí. Mas um comentário, né? Manda. Entender com o que a Patrícia falou, a gente contrata o pessoal trainee, temos um programa de trainee na empresa, né? Então, isso aí ajuda bastante, né? A gente formar e dar essa longevidade também. Hoje em dia, no mercado de TI, aí é difícil a gente contratar, né? Então, temos que formar, né? Nossa área aqui de TI tem que ter essa formação. Senão, cada vez mais vai contratando mais caro e aí fica difícil sustentar, né? Então, a gente tem feito programas de trainee e quando precisa daquela martelada do Thor lá, a gente vai e contrata um especialista, alguém bem certificado e, de preferência, em alguns momentos, aquela pessoa que é referência de mercado, né? Para colocar em posições estratégicas, né?
E vai de encontro com o que você colocou aí desde o começo a gente procurou trazer referências, né, do mercado aí para dentro da empresa. Ah, legal. Qual a tua ambição? Onde você quer estar com a sua empresa em 3 anos? Curiosidade, Atamis. Hoje a gente está estudando. Diga. Hoje a gente está... A empresa mudou, continua na área de consultoria, né? Mas foi passando pelo o Big Data, Cloud, né? Então, hoje a gente está muito forte no Cloud. A intenção nossa é sempre estar à frente ali, né? Na tecnologia de ponta, na área de dados. E estamos estudando aí internacionalizar a empresa, né? Então, daqui a 3 anos, a gente quer estar já prestando serviço para fora. Já tivemos alguns momentos pontuais aí, né? Prestando serviço aqui na América Latina, mas a gente quer estar com os 2 pés aí também, né? Lá no mercado internacional. Tá. Você quer o quê? Duplicar o negócio, triplicar, ou você não tem um objetivo? O céu ainda é o limite. O céu é o limite. Ok. Tá bom. Legal, bom, internacionalizar não é para amadores, né? Eu fico contente de saber que você está com a cabeça certa aí para fazer acontecer. Eu acho que a Patrícia queria comentar alguma coisa. Patrícia, que eu acho que eu te cortei sem querer. Não, Não? já até esqueci, mas eu ia complementar o que ele falou, mas está tudo bem. Tá legal. Legal. Não, e a área de consultoria realmente é uma área, você tem que formar, né? E você tem que trazer o pessoal, às vezes, que você precisa para a área estratégica, né? Qual que é a tua área mais estratégica numa área, no teu business hoje? Atamis, só de curiosidade. A gente criou um nome, né, um nome que tem sido utilizado bastante aí também, que é a área de sucesso do cliente, né? Então, na área comercial, ela está dividida em 3 aí, digamos assim. Uma que a gente vende produto, a gente representa algumas ferramentas, né, aí no Brasil. E a outra área que é de serviço, ela está dividida... a gente busca, então, o pessoal que vai hunter, né, de serviços, clientes novos, e o pessoal do sucesso do cliente que mantém o que a gente já tem. Então, essa área de manter hoje, na minha visão, é a mais importante. Então, a gente pode passar por crise e tudo mais, se a gente tiver e manter aquela confiança que a gente já conquistou, né, dos clientes, a gente vai ter sempre oportunidade nova e vem tecnologia, vai tecnologia, a gente está ali, né? E você tem uma estrela lá? Você tem estrelas lá trabalhando nessa área? Algumas. Ok, perfeito. Muito bom. Bom, pessoal, mas você vê que até agora a gente falou muito de talento, de recrutamento, falamos do desenho da organização, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Porque você tem que ter uma base sólida, né? Você precisa construir a organização baseada na estratégia, ela precisa estar alinhado com a estratégia, tá? Você precisa colocar mais foco, mais recurso e mais talento nas áreas mais importantes, né? Recursos, né? Que é a questão do custo que a gente conversou, não ser muito tímido aí, mas não abusar, sabe? Trazer talentos e às vezes até pagar mais, porque sai barato. Acaba saindo barato, né? Porque você traz uma pessoa e você quer economizar numa área-chave e o custo de oportunidade é enorme, né? Você acaba se dando muito mal. Então, ter a cabeça aberta para isso, né? E a cultura que você quer formar, né? Você quer formar uma cultura ágil, de decisão e tudo mais, e de empoderamento, que é todo um assunto, né? Organizações mais horizontais, né? Então, acho que isso é uma coisa importante na hora que você desenha a organização de uma maneira mais macro. Na hora de recrutar e de ter pessoas, está sempre atento que nas áreas mais chaves você tem que ter os melhores talentos. Não se deem por satisfeitos com performance média nas áreas mais importantes. A não ser que você não seja ambicioso, mas pelo que entendi aqui é todo mundo obstinado. Então eu estou indo para as cabeças falando que vocês querem duplicar ou triplicar o negócio. Então as pessoas que estão lá, não só as pessoas e a qualidade das pessoas, mas o cuidado que você tem com elas, né? O apoio que você dá para elas,
a maneira que você se relaciona com elas, né? Todo o cuidado, obviamente, de você não deixar que as pessoas percebam que ela seja uma pessoa preferida. Não é que é uma questão preferida ou favorito do chefe. É uma questão de você estrategicamente construir um relacionamento de confiança diferente com certas pessoas-chave dentro da organização. Não tem absolutamente nada de errado com isso. Sabe? Ninguém está... Acho que tem que ter uma equidade do ponto de vista de salário, de pacote, de tratamento, ser muito legal com todo mundo, ser muito honesto, muito transparente com todo mundo, mas você tem o direito, como fundador, de criar relacionamentos mais estratégicos, mais duradouros, mais de confiança, mais profundos com aquelas pessoas que vão fazer a diferença com você. Até porque você vai aprender delas também, né? Até porque você vai aprender delas também. Então, a gente falou muito de pessoas agora, mas a questão toda é como fazer as pessoas trabalharem juntos. Porque o que eu vinha falando para vocês, que é fundamental, não adianta você ter talentos, você tem uma estratégia de ter talentos, mas se as equipes não estão trabalhando em sintonia, numa certa dinâmica, né, a performance não vai ser otimizada, né? E eu queria comentar 2 estudos bem rapidamente para vocês de equipes de alta performance, porque a grande boa notícia é que antigamente a gente falava de equipes de alta performance e a gente meio que, a equipe que faz isso, a equipe que faz aquilo, e não tinha muita ciência por trás. Né? Há mais de 20 anos tem existido vários estudos para entender, o que tem de diferente uma equipe de alta performance? Então, tem, assim, centenas de estudos com relação a isso que mostram diferentes fatores que nos ajudam, que nos sinalizam quais os caminhos que a gente tem que perseguir como líder para conseguir fazer com que uma equipe realmente tenha alta performance. Né? O estudo mais famoso e mais popular, assim, né? Não necessariamente o não necessariamente o mais profundo do ponto de vista técnico ou empírico, mas um estudo muito bom foi o da Google, né? O projeto Aristóteles, que eu não sei se vocês falaram. E eu não vou explicar para vocês o estudo, porque não é o fórum aqui. Quem quiser ter interesse em se aprofundar um pouco mais, a gente pode bater papo offline, ou vocês podem olhar na internet, mas basicamente esse estudo que foi feito com mais de 500 equipes dentro da Google, né? Dentro de condições, vamos dizer, similares, projetos com complexidades similares, enfim, todos os cuidados feitos, né, para tentar medir pera com pera, maçã com maçã, né? Mostrou que, na verdade, as equipes de alta performance que produziam resultados que eram 20% ou 25% acima da média, são equipes em que o mais importante não é o calibre, o brilho ou o talento das pessoas que estão na equipe, e sim a maneira que elas trabalham juntas. Então, em vários exemplos, eles encontraram que várias equipes que tinham caras que tinham sido avaliados muito bem nos últimos anos pelos superiores, ou seja, dentro do processo de avaliação de desempenho, os caras, receberam uma puta avaliação de high performance, etc., que você tinha estrelas dentro da equipe, né? E essas equipes sim que performam bem, né? Porque a Google é porque né? Mas as equipes que tinham uma performance superior, elas não tinham o que eles chamam de as estrelas dentro da equipe. Elas tinham uma dinâmica de equipe, eram pessoas boas, não eram pessoas ruins, eram pessoas que tinham qualidade, não eram superstars, superestrelas, pessoas de qualidade, mas que o mais importante era a maneira que elas trabalhavam juntos. Era a maneira que elas trabalhavam juntos. Então, o estudo da NASA mostrou o mesmo momento que a gente tem, que você tem que prestar muito mais atenção na maneira como a equipe opera entre eles do que nos talentos individuais. O estudo da NASA basicamente mostrou o mesmo, né? Mostrou que eles colocaram pilotos com simulação de voo, os caras mais bem cotados dentro das organizações, colocaram eles para fazer simulação durante uma semana, simulações de voo, tendo 12 horas de voo e 12 horas de descanso. E colocaram os caras que tinham a melhor performance, né,
em equipes, formaram equipes e fizeram, e compararam com equipes que já tinham trabalhado antes, juntos. E que eram pessoas médias, pessoas boas, mas não eram as estrelas da corporação. E mediram o resultado. E o resultado das equipes, dos caras que já trabalhavam juntos há algum tempo, que tinham uma sintonia entre eles, era muito superior ao resultado dos caras das equipes que tinham estrelas dentro delas, mas que nunca tinham trabalhado juntos. E foi muito mais além, né? Colocaram algumas equipes que já vinham trabalhando juntas há algum tempo, mas ao invés de fazer 12 horas de trabalho de simulação e 12 horas de descanso, colocaram apenas 6 horas de descanso para colocar as pessoas num nível de estresse muito maior, né? Ainda assim, essa equipe que já vinha trabalhando juntos e que tiveram apenas 6 horas de descanso, né, em vez das 12, durante uma semana, performaram melhor que a equipe que tinha talentos dentro da companhia, tá? Dentro do grupo. Então, a mensagem é, pessoal, vocês têm que estar muito mais atentos. Obviamente, vocês têm que ter pessoas boas na equipe, mas é muito mais importante a dinâmica da equipe, como é que a equipe se funciona, né? E todos os estudos de alta performance, de equipes de alta performance, chegaram basicamente nesse modelo, que é o modelo que eu trabalho, que é o que eu chamo da casa da equipe de alta performance. Que eu não sei se alguém aqui do grupo estava no Êxito, quando eu fiz uma breve apresentação para explicar um pouco esse modelo. Mas a casa de alta performance basicamente traz todos os ingredientes de equipes de alta performance, né? Que é como se fosse um guia para vocês começarem a trabalhar. E o primeiro deles é a gente chama do teto, né? Que é a equipe tem que ter clareza nos objetivos da companhia como um todo. Então, o que é sucesso coletivo para essa equipe, né? Para a tua equipe, vamos dizer, para a tua equipe diretiva, né? Para você e para todo o pessoal que trabalha junto com você. Se você perguntar para cada um deles, né? O que nós estamos querendo atingir na nossa companhia? Qual é a nossa visão? Qual é o nosso propósito? Se eles basicamente falarem a mesma coisa, vocês estão fazendo um bom trabalho, tá? Mas geralmente o que a gente percebe é que se a gente vai nas equipes executivas, às vezes são 8 pessoas, 9 pessoas, fala, o que significa sucesso para vocês como equipe? O que significa quando a equipe chegar no resultado? Que resultado é esse que todo mundo vai celebrar, né? Vai comemorar, né? Esse grupo tem como missão? Essa equipe de 8 pessoas, incluindo o chefe, tem como missão para atingir, né? Geralmente você recebe respostas um pouco diferentes, né? E quando você recebe respostas um pouco diferentes, quer dizer que as pessoas não têm muita clareza qual é o que o grupo está querendo atingir, né? Então, a condição número 1 para vocês como líderes é ter certeza absoluta que cada uma das pessoas da sua equipe que reportam para você saibam exatamente essa resposta. O que esse grupo quer atingir? Como equipe, coletivo. Obviamente, eles têm os objetivos individuais. Qual é o objetivo desse grupo que ele quer atingir? Eu queria convidar vocês a fazer esse teste, não hoje à noite, por favor, não mande text nem WhatsApp para eles hoje à noite, mas amanhã. Pergunta para eles, né? Me fala uma coisa, porque vocês não vão contratar ninguém para fazer essa pesquisa, mas eu faço com companhias grandes, equipes grandes, tal. Eu faço entrevistas individuais, tal. E a primeira pergunta que eu faço, e eu geralmente recebo respostas de todos os tipos. Como é que você consegue dirigir um barco, porra, se o barco, as pessoas não sabem exatamente para onde ir? Não tem um alinhamento, não tem uma clareza para onde estão querendo ir, né? Então, amanhã, perguntem para cada um, ou peçam para os seus recursos humanos, ou peçam para alguém, tal, fazer uma entrevista com eles. O que é sucesso para essa equipe? Para a equipe direta de vocês. Tá? Não precisa fazer para a empresa toda. Para essa equipe que trabalha todos com vocês, qual é a definição de sucesso? Quando que a gente vai tick the box e falar, nós atingimos sucesso? E verifique se eles têm clareza com relação ao que é sucesso. Tá?
quais são o que significa sucesso, quais são as métricas, como é que vocês vão medir e quando que vocês querem atingir. E se vocês têm dúvidas com relação a isso, vocês mesmos, é bom vocês trabalharem nisso, porque para vocês terem uma equipe coesa, pô, os caras têm que ter clareza, meu. Tem que ter clareza. A minha companhia, né, quer ser a líder no setor de consultoria do software, tá? Chegando ao faturamento de 300 milhões de dólares, chutando, no ano de 2027, ser referência e estar em pelo menos 5 novos países de maneira rentável até 2030, sei lá, estou chutando. Precisa ser mais curto, né? Mas a hora que todo mundo tem a claridade, a clareza, é um bom primeiro sinal. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que verificar. E aí, uma vez que existe essa clareza de objetivo, existem 4 pilares na dinâmica da equipe, pessoal, tá? Que vai fazer a diferença. Uma delas é a relação de confiança entre a equipe. Você confia nas pessoas da equipe? Você tem certeza que essa pessoa ela tem boa intenção? Você tem ter certeza que essa pessoa está lá para colaborar com a equipe? Você tem certeza que se você fizer um compromisso com essa pessoa, entendeu? Essa pessoa, ela fala assim, eu vou fazer, você confia nela a ponto de ela dar o máximo, sabe? Essa construção de confiança é uma coisa complexa, é uma coisa difícil de ser arquitetada, né? Mas ela é a condição número 1 para uma equipe de alta performance. É o pilar número 1 de uma equipe de alta performance, né? Depois da clareza de objetivo, de todos terem essa clareza para onde a empresa está indo, e como, e quando, e how much, as métricas, a confiança entre a equipe é uma coisa importante. Quando existe confiança, elas podem ter o que eu chamo de conversas difíceis, ou segurança psicológica, que é o novo termo da moda que o pessoal fala, né? O que é isso, né? Meu, não concordo com você. Eu acho o teu ponto de vista muito legal, mas eu tenho um ponto de vista diferente, que é esse e aquele. Ou chegar e falar o seguinte, meu, aquela resposta que você me deu daquela maneira, eu me senti desvalorizado, eu me senti desmotivado, né? Ou, meu, lembra aquele compromisso que a gente teve de fazer aquele trabalho juntos? Você pode me dizer por que você não entregou? Porque, puta, eu não consegui fazer meu trabalho. Esse tipo de conversa, de dar feedback, de poder essa conversa transparente, ela só existe quando existe confiança, né? Quando você não tem conversa, você não pode dar o feedback para os teus pares, né? Para as pessoas que estão na tua equipe, né? Você não tem alinhamento. Não existe alinhamento. Porque, meu, se você não está conseguindo dar feedback, obviamente você está ficando quieto. E se você está ficando quieto, vai ser muito difícil você alinhar. Você está alinhado, porque eu não posso falar mesmo, porque se eu falar eu posso ser recriminado, a pessoa pode entender de uma outra maneira, vai achar que eu estou sacaneando, vai achar que eu estou chato, vai achar que eu sou negativo, vai achar que eu sou contra. Né? Porque, claro, não existe esse ambiente de confiança. Não existe. Uma pessoa não confia na outra. Então, eu não vou ficar me abrindo e dando feedback para as pessoas se eu não confio no grupo. Não existe esse... E se eu não confio no grupo, eu não vou estar alinhado. Porque quando houver uma discussão sobre um tema que eu não estou de acordo, que eu tenho uma opinião diferente, eu não vou falar. Porque eu não confio. E eu não vou falar que eu não estou de acordo, que eu tenho uma outra ideia. Eu não vou falar. E se eu não falo quando eu saio da reunião, eu não estou alinhado, porque eu não falei. Eu não falei. As pessoas decidiram, eu dou minhas costas e faço do jeito que eu quero fazer. Se pelo menos eu sou escutado, eu sou ouvido, e mesmo assim, a minha opinião não prevaleceu, né? Eu fui ouvido, eu fui respeitado, pus meu ponto de vista na mesa, existe o respeito, existe a confiança, existe essa dinâmica, né? Meu, eu vou com o grupo, porque o objetivo maior é o do grupo. Mas eu quero ser respeitado, eu quero ser valorizado. Então, eu tenho essa possibilidade de falar,
mesmo que a minha opinião não prevaleça. Algumas vezes vai prevalecer, outras vezes não. O grupo vai decidir diferente. E se tem alinhamento, vai ter o que eu chamo de compromisso. Então, você vai poder cobrar do teu amigo ou poder apoiar o teu amigo quando ele precisa, né? Então, uma equipe de alta performance é uma equipe que tem clareza no que quer atingir. Existe, na dinâmica, um sentimento de confiança no grupo. Um confia no outro. As pessoas dão feedback sem ter medo de ser punido, sem ter medo de ser julgado. Elas estão alinhadas para baixo, inclusive da organização. Mesmo que existam diferentes opiniões, quando uma decisão é tomada, essa decisão é jogada para baixo da organização. Existe esse compromisso a ponto de, quando tem alguma coisa errada acontecendo com algum colega seu, você vai lá e... Ei, buddy, ei, meu amigo, porra, você não está entregando, o que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Existe um compromisso de ajuda mútuo, mas existe um compromisso de cobrança também entre eles. Então, você percebe que o chefe, ele obviamente está nessa dinâmica, mas não é ele o que só dita as regras, não é ele só o que é o rei da cocada branca, né? Deve existir uma dinâmica entre a equipe, que a equipe trabalhe no dia a dia para criar esse ambiente, essa cultura legal. Através do quê? Do que eu chamo de códigos de conduta que são concordados, né? Que são vividos pelas pessoas, né? São atitudes e comportamentos transparentes que se combinam entre eles e que são praticados no dia a dia, tá? Dúvidas, desafios. Oi, Mauro, Carolina aqui. Oi, Carol. Um desafio para mim é começar a equipe, né? Realmente, na verdade, é saber o quanto pagar. E aí, queria pedir seu, por onde começar, porque às vezes, agora mesmo eu estou numa fase que eu estou montando uma equipe, minha área digital também. E eu sei que a parte mais importante é encontrar justamente um gestor de tráfego, uma pessoa que gere, que lidere ali o projeto de um lançamento. E as duas oportunidades que eu tive antes eram com empresas que já vinham prontas e diziam, vai ser 50% para cada, vai ser 30% para cada. E dessa vez eu decidi montar uma equipe comigo mesma, né? Eu meio que não perder o controle disso, mas ao mesmo tempo eu queria saber quanto que se paga para essas pessoas, quanto que eu vou pagar para uma pessoa que é muito boa ali para do design, quanto que eu pago para uma pessoa para fazer o tráfego. Legal, legal. Você está começando, né? Deixa eu só, até para checar o processo, né? Você é a Carolina que eu conheço, que é a Carolina, tá certo? Ou é outra Carolina? Não, é outra Carolina, eu acho. Você, Carolina, é da onde? Eu sou Carolina de Recife. Eu acho que a Carol que você está falando é da Facite, né? Da faculdade do Tocantins, não sei se é essa. Não, não, tem uma Carol. Ah, talvez seja a Carol, talvez não, que tem uma clínica em São Paulo de bem-estar. Não, eu sou veterinária, eu tenho uma clínica em Recife. Tá, legal, legal. Vamos voltar um pouco ok, você está numa questão de criação, né, da tua equipe, né? Queria te fazer uma pergunta. Qual que é a área mais... Você está querendo montar... Você tem uma clínica, é isso? Eu tenho uma clínica, mas o que está em jogo agora, principalmente, é o curso de oftalmologia. Tem um curso online. Então, essa empresa que eu estou querendo desenvolver mais, ela já existe e ela foi criada sempre com uma agência sendo sócia. A primeira vez foi uma agência sendo sócia e, junto comigo, construiu esse curso de oftalmologia. Porém, depois que a empresa sai, eu fico parada, eu fico sem... Porque a empresa geralmente detém todo o processo do lançamento. Aí depois vem uma nova empresa, uma nova agência, que não fiz sociedade, fiz uma parceria, mas a mesma coisa aconteceu. Eles saem e eu fico novamente parada porque não detenho nenhum conhecimento ali do processo.
E agora eu decidi não chamar uma agência de novo, fazer esse tipo de parceria, ou enfim, eu decidi pensar, isso me chamou um pouco de atenção que você falou, ó, tenha pessoas no top, né? Tenham pessoas muito importantes nos setores A da sua empresa. Isso. Da minha empresa, né? Só que dessa vez eu estou prezando por pessoas que eu conheça e que eu consiga ter a confiança, porque antes eu tinha essas outras empresas, mas eu não tinha confiança em todo o processo que eles estavam fazendo. E agora são Entendi. pessoas que trabalham assim, que são mais próximas e que eu tenho um pouco mais de confiança. Eu penso que talvez vai começar um pouco mais de baixo, não sei se isso é uma boa estratégia, mas tendo a confiança e, assim, por exemplo, essas pessoas nem têm muito conhecimento no digital. Tem conhecimento com design, eu meio que estou mostrando um pouco do processo do digital para eles. Mas eu estava tentando apostar nesse setor agora, nesse caminho, para eu ter um pouco mais de controle e de repente conseguir desenvolver a minha empresa, né? Minha equipe. Legal. Legal. A Patrícia, você queria estar com a mão levantada, você queria fazer um comentário? Manda. Se você quiser ajudar ela, eu posso ajudar. Você quer Porque a gente... você primeiro? Legal. Carol, deixa eu te falar uma coisa. Se o professor falar que eu estiver errada, pode falar. Mas a primeira pessoa que tem que dominar tudo do digital é o dono, é você. Senão você vai ser e continuar sendo enganada por várias pessoas. Não por maldade delas, tá? Mas por falta de conhecimento avançado. Muitas agências não têm conhecimento avançado. E às vezes propõem propostas de alguns resultados, mas às vezes nem alcançam. Então, assim, você está com uma equipe básica que você também tem um conhecimento básico. Então, é melhor você avançar no conhecimento e depois contratar e ensinar. Por isso que eu ensino tudo, porque primeiro eu aprendo, testo e depois eu ensino. E eu acho que muitos empresários já se depararam com problemas com agências ou parcerias nesse sentido. Às vezes não é maldade, é falta de conhecimento mesmo, tá? Você quer vender curso, basicamente, né, doutora Carolina? Eu vendo curso já. Eu tenho curso um curso. de... Oftalmologia. Oftalmologia. Eu ensino veterinários essa especialidade da oftalmologia. Tá. Ok, e você acha que a questão online é uma super oportunidade para você? Você quer vender basicamente cursos online, é isso que eu estou entendendo, né? Exato. E você quer criar... Perdão, pode falar. Não, e você quer criar uma área digital para desenvolver essa área de cursos online, é isso, basicamente. É isso. Eu já desenvolvo isso, né? Como eu falei, mas não fui eu só. Realmente era com outras empresas. Quando a empresa vai embora, eu fico perdida, sem conseguir dar continuidade, procurando outra empresa, outra agência. Na verdade, eu concordo com o que a Patrícia falou, que a gente precisa entender um pouco do processo, e eu, inclusive, entrei nessa história de fazer curso online, fazendo o curso de Érico Rocha, né, que é o cara que fala sobre fórmula de lançamento e tudo mais. Então, no início, eu queria entender tudo, como é que cria uma página, como é que faz tráfego. Então, eu estava nesse processo de entender todo o passo a passo, só que nesse processo é muita informação para mim, e eu disse, bom, eu gosto de oftalmologia, é o que eu gosto, isso é o que eu gosto de fazer. Então, se eu for parar para estudar como fazer a parte que eu não sou boa, eu não gosto de fazer isso e também eu ia perder muito tempo. Então, eu decidi realmente, para mim, eu acho que hoje é uma boa estratégia, assim, um bom caminho, não sei se eu estou errada, né? Ou se eu realmente não tem jeito, vou ter que parar um certo momento e aprender, como a Patrícia falou, para pelo menos ter um controle básico, né? Saber o que dizer para a equipe. Ou se eu pego realmente uma equipe e monto, né? Deixa eu fazer um comentário, senão a gente vai ficar... Eu até me coloco à tua disposição, Carolina, para a gente, de repente, bater um papo, mas a sensação que eu tenho é que existe já muito conhecimento na questão de venda de cursos online. Acho que teve um crescimento brutal. Eu não sei como é que está a curva aí no Brasil, se é um negócio que está pouco a pouco
tem muito curso que se engana, né? Tem muita picareta fazendo, sabe? O cara faz o curso, mas não é um curso, ele faz o curso só para vender mais curso, enfim, tem muita coisa acontecendo nesse mercado, mas eu acho que tem muita coisa boa acontecendo. Muita coisa legal, muita coisa séria, percebe? Com conteúdo legal. Uma pessoa que não, sabe, são pessoas que tocam um negócio, claro, querem ganhar uma grana, mas não são, sabe, não são, não estão com o primeiro objetivo comercial lá, sabe? Estão com o objetivo realmente com o propósito de passar, de ensinar. Tem muita coisa legal aí para você se posicionar de uma tal maneira que, porra, possa trazer credibilidade para você e você possa se sentir bem com isso. Agora, tem muito conhecimento já no mercado com relação a como lançar esses cursos, essa coisa que você falou. Então, existem pessoas que fazem esses cursos que têm uma equipe interna fazendo e tem um custo. Você tem, sabe, pode custar caro, né? Você ter uma equipe interna, dependendo do tipo de equipe que você quer fazer, né? Dependendo do tamanho e do escopo, né? E tem companhias que trabalham com agências, né? Tem pessoas que trabalham com agências e tem pessoas que trabalham misto, né? Eu não sei realmente quanto custaria no Brasil para você trazer uma pessoa legal para fazer o trabalho junto com você, para trabalhar junto com você. E eu não sei que tipo de pacote você pode oferecer, porque eu acho que também tem uma jogada de, olha, você pode, de repente, oferecer um salário, mas pode oferecer um percentual, uma sociedade nesses negócios online, pode trazer uma pessoa muito legal para poder fazer junto com você, que possa ter uma participação nas vendas. Eu acho que é uma coisa que você tem que fazer um pouco de pesquisa de mercado. Eu não estou tão preparado aí no Brasil para poder te falar a parte específica. A única coisa é que eu acho que já tem, não é uma coisa nova, já tem muito conhecimento no mercado. Então, eu apostaria, se você está se sentindo mal com as agências que você trabalhou, eu acho que é uma coisa legal, de repente, você trazer uma estrutura interna para fazer isso, tá? Mas eu não sei o custo, percebe? Eu não sei o custo. Então, eu não saberia te ajudar nisso. Agora, a gente acho que pode tentar elaborar mais o tema mais para frente. Eu acho que o Rodolfo quer falar alguma coisa, né, Rodolfo? Está com a mão levantada. Boa noite, pessoal. Eu acho interessante a colocação dela de internalizar essa área, porque ficar na mão de agências é muito complicado aqui no Brasil, porque elas ganham geralmente por valor gasto nas campanhas, quando é para gerar tráfego, etc. Eu acho que, como é uma área muito importante para a venda dos cursos, é interessante internalizar. E uma dica para ela internalizar, treinando pessoas, igual ela sugeriu, seria contratar uma consultoria que já conhece, que vá orientar e guiar essa equipe que ela está treinando junto com ela. E aí ela vai crescendo em conhecimento junto com a equipe dela. Essa seria uma sugestão. Muito Legal. Legal, Pessoal, posso legal. falar um minutinho? Fala. Eu tenho agência de publicidade, tenho painéis de publicidade. Carol, a gente esteve no último encontro juntos. Você trabalha com um nicho super específico. Você tem clientes que já são veterinários. Talvez uma agência de marketing digital não seja o ideal para você, né? Você tem que ter uma comunicação voltada para os médicos. Você pode saber se modelar, sabe quem? Um mentor nosso aí do Instituto, que é o Stanley. Ele faz uma comunicação focada para médicos, só para vender o curso de implante capilar dele. Então, se ele tem já um know-how, acho legal você trocar essa ideia com ele. Se você precisar de uma ajuda, de alguns toques de agência, você pode falar comigo, eu te ajudo. Mas dá uma olhada no que o Stanley está fazendo, porque ele está fazendo isso de uma forma... Ele usa muito o marketing digital para falar do produto, ele vende pessoalmente, ele fala nas redes sociais, ele se coloca, falando do curso também, mas como o seu produto é muito nichado, você já tem o médico lá formado, você tem locais específicos para você fazer a sua comunicação, então acho que
tem que ter uma estratégia diferenciada do que todo mundo usa para vender conteúdo digital, né? Você não é só mais um, você é um MBA para uma especialização de um médico, certo? Legal, legal, Ivo. Então, acho Achei que bem legal. se você for focar nesse ponto, você vai ter muito mais efetividade na venda e tem que ter alguém que apareça. Se você não vai aparecer, alguém tem que aparecer por você. Mas se você que é a professora, você tem que aparecer. Você vai ter que quebrar essa barreira, entendeu? Sim, perfeito. Ah, Não, eu muito geralmente legal. Uhum. Acho que essa é a minha colaboração aí. Se precisar, pode me chamar. Eu estou no grupo lá, a gente bate um papo, te ajudo no que precisar. Não, muito obrigada. legal. E realmente é mais nichado, não é uma comunicação tão massiva. Estou super com vocês. Se tem algum benchmark, alguma pessoa que dá para ver o que está fazendo, nossa, eu acho que seria uma coisa bem legal. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, vamos já seguindo aqui. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa casa de alta performance? Ou podemos seguir? Porque eu acho que eu tenho só um slide mais ou um bate-papo a mais. Acho que a gente está terminando o tempo aqui. Que horas que seria para a gente terminar? Nós já estamos com o tempo esgotado, né? Basicamente, né? A programação até às 22, mas se for preciso Tá, passar uns minutos, não tem problema, não. vamos ficar mais um pouco. Alguém tem alguma pergunta? Só voltando, né? Rapidamente para o tema que a gente falou. Clareza de objetivos. Os pilares são confiança, ter abertura para conversas difíceis, alinhamento, compromisso, né? São os pilares de equipes de alta performance. E com códigos de conduta bem definidos, né? Atitudes, comportamentos transparentes. Isso basicamente, se você pega todos os estudos de equipes de alta performance, você vai chegar basicamente nesses ingredientes aqui que eu estou apresentando para vocês. Deixa eu só fazer o seguinte, então. Eu vou apresentar esse último slide e aí a gente abre para algum tempo para pergunta, né? Então, o que a gente falou hoje? A gente falou basicamente alinhar a organização com a estratégia, custos e cultura, colocar pessoas A em cargos A. A maneira que a equipe trabalha é mais importante que os talentos individuais. Então, colocar tempo aí, pessoal. Colocar tempo para entender como é que a dinâmica do grupo está funcionando, observar nas reuniões, dar feedback, fazer o pessoal, a galera trabalhar junto, tirar o pessoal, às vezes, do escritório, apesar que ninguém está indo mais para o escritório, pelo menos aqui nos Estados Unidos, muito pouca gente, fazer reuniões fora, contratar alguém para poder ajudar, facilitar determinadas discussões, fazer a galera se abrir mais, percebe? A começar a criar um sentimento de pertencimento, sabe, de um espírito, uma cultura de crescimento conjunto, onde um pode ajudar o outro, onde, dentro do objetivo macro da empresa, cada um sentir que está contribuindo, dentro daqueles pilares que eu apresentei para vocês, você fazer um trabalho muito focado na dinâmica da equipe. Não confundir com treinamento, sabe? Que eu acho que é muito legal o treinamento de liderança, treinamento de habilidades técnicas, mas a verdade é experiências da equipe juntos, trabalhando juntos um com o outro, né? E você dentro da equipe, sendo mais um da equipe, né? E dentro da casa, né? Bom, definir muito claro o que é sucesso coletivo para a equipe. Então, para quem não tem essa coisa muito na cabeça, muito claro, o que quer atingir, como, quando, de maneira clara. E não é só faturamento, às vezes a empresa quer ser a mais admirada. Bom, tudo bem, o que significa ser admirada? A empresa quer ser uma referência. O que é ser uma referência? Ser mencionada. Você pode até debater e descobrir determinadas maneiras de trazer um pouco mais de granularidade para as definições que você faz. Mas o grande teste aqui é o seguinte, é você perguntar para todo mundo, entendeu? Você definir e perguntar para todo mundo, o que nós estamos querendo atingir? E aí começar a perguntar para a empresa inteira, né? Para a empresa inteira. Porque essa é uma coisa que tem que ser comunicada o tempo todo. Isso vai ajudar muito a todo mundo entender as decisões que são tomadas, para onde a empresa está indo.
fundamental, né? Então, sucesso coletivo para a equipe, criar um clima de confiança, estimule o pessoal a falar o que pensa, que é as conversas corajosas que eu falei, conseguir o alinhamento, uma vez que você deixa todo mundo falar, uma vez tomada a decisão, né? O grupo entende que foi uma decisão do grupo, então todo mundo tem que estar alinhado, tem que ir para baixo e passar para baixo, para as equipes de baixo, aquela mensagem, né? Mesmo que a sua opinião não prevaleça, ela vai prevalecer algumas vezes, mas pelo menos você foi ouvido, isso eu já comentei com vocês. E criar esse compromisso entre você, entre os membros da equipe, né? Que é um trabalho que tem que ser conversado. Eles têm que dar feedback, eles têm que cobrar eles mesmos, entre eles. Você tem que estimular esse tipo de trabalho entre eles, né? Você tem que estar junto, mas você tem que estimular esse tipo de comportamento entre eles, tá bom? Algumas perguntas, vamos deixar mais uma ou outra pergunta para a gente finalizar, gente. Já está ficando tarde, mas estou por aqui. Eu estou uma hora antes de vocês, para vocês terem uma ideia, mas também aqui está tarde para mim aqui. Mas eu posso ficar. A minha pergunta é: tenho 3 anos de empresa, minha empresa tem 30 funcionários, tem muita coisa para consolidar ainda, muitas estratégias interessantes para implementar. Eu nunca trabalhei em empresa grande, vim do serviço público, e queria saber o que eu tenho que fazer para ter essa mentalidade de empresa grande. Me define um pouco melhor o que é mentalidade de empresa grande. Igual quando você falou assim, Paty, você tem que trazer alguém que tenha essa experiência de que trabalhou em empresas grandes para a sua equipe, né? Eu acho que assim, eu acho que a primeira coisa o que você está fazendo é se autodesenvolver. Sabe? Então, eu acho que é uma coisa que, se você está aqui conosco, é porque você tem essa consciência, né? Você tem que... Quer dizer, não é uma questão de você trazer alguém que já esteve lá e te ajudar. Você tem que crescer junto com o processo. Você tem que... então, participar de fóruns, participar de cursos de liderança, entender, ler, entender o que as empresas estão fazendo. Pô, fazer um trabalho muito grande de autodesenvolvimento, né? E depois, seletivamente, você trazer uma pessoa que você possa sentir que você confia e que já esteve lá, já viu como funciona, sabe? E você, devagarinho, gradualmente, começar a trazer esse tipo de conhecimento para dentro da companhia, em paralelo ao teu autodesenvolvimento. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que a mentalidade você meio que já tem, porque você está querendo se desenvolver, né? Você está por aqui, né? E agora em paralelo, definir teu objetivo claro, o que você quer fazer. Você fez em 3 anos, está com 30 funcionários, tem um faturamento. Bom, o que eu quero atingir? Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Vamos colocar daqui a 3 anos. O que eu preciso fazer do ponto de vista de recursos, de pessoas, para chegar lá? Que tipo de perfil, né? Eu preciso expandir os segmentos, eu preciso trabalhar com empresas diferentes, eu preciso isso, preciso aquilo. Bom, definir o teu perfil e começa a enxergar. Não vai fazer mal você trazer uma pessoa legal para a tua organização que possa agregar. Só vai fazer crescer, mas você tem que ter esse cheque de que vai combinar, de cultura, tem muita coisa envolvida aí, né? Mas eu acho que é um pouco por aí. Tá? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que é uma coisa em paralelo. Agora, define bem o que você quer, né? Define bem o que você quer. Onde você quer estar daqui a 3 anos, obstinada? Você quer dublar, né? O que eu gosto de criar novas empresas, né? Então, assim, eu já tenho 3 plataformas digitais diferentes. Uma ela é internacional, eu tenho uma ferramenta de otimização de campanhas do Google, que ela é internacional também. Então, assim, eu tenho essa ânsia de criar, né? Às vezes não é tanto o faturamento que me motiva, é a criação, é igual um artista. De verdade. Meu, isso daqui é um celular. Desculpa, gente. Paty, eu acho que aí, cara, eu acho tem uma outra pegada sua, que é uma pegada de você é a visionária,
sabe? Você gosta de criar. Então, é mais entender que segmentos você tem que ter e como você liderar essas pessoas em diferentes empresas e coachear elas para crescer, percebe? Então, eu acho que é saber o balanço entre, quando você tem que estar na visão no alto nível, sabe? E deixar as pessoas operarem, e quando você tem que intervir, quando você sente que as coisas não estão indo da maneira como você está indo, né? Então, acho que tem um trabalho de liderança aí, que eu acho que você já tem, teu carisma, tua maneira de colocar, acho que tem alguma coisa aí, essa questão de criatividade, de você querer operar vários negócios para poder, de repente, ser uma empresária com vários negócios ao mesmo tempo. Tem uma questão de você criar esses negócios e colocar as pessoas corretas para tocar esses negócios junto com você, para operar esses negócios junto com você. Você não vai poder tocar tudo ao mesmo tempo, tá? Então, acho que você vai ter que meio que se desafiar para saber trabalhar com pessoas, com parceiros, com sócios, talvez, até em alguns negócios, que possam operar um negócio para você, que você possa saber quando entrar e quando estar nesse seu processo de criatividade. Porque as pessoas criativas, o perigo delas é que elas às vezes sonham muito, né? E não têm o pé no chão. Então, de repente, ter pessoas mais operacionais que possam falar para você: ei, Pati, acho isso maravilhoso, mas, cara, escuta, nós temos recursos para isso? Você acha que nós vamos conseguir operar dessa maneira? Você já percebeu quanto de investimento nós vamos ter que ter para chegar onde a gente quer chegar? Será que a gente está pronto para isso, sabe? Poder te desafiar com aquela experiência operacional, sabe? Então, eu pensaria um pouco nisso, né? Eu pensaria em complementar com perfis diferentes, sabe? Para você poder levar o teu negócio para outro nível, tá bom? E Não, continuar se Mauro, autodesenvolvendo. Uhum. mas eu já tenho uma pessoa, né, que faz isso, e tudo que eu crio, ele já vende automaticamente. Então, eu não crio nada que gaste dinheiro. Eu já crio acertando. Legal. Porque o digital me traz todas as informações. Então, eu leio tudo e já sei tomar a decisão. Então, obrigada, Eu viu? acho, não, eu acho que a mentalidade, só porque eu acho que como criar uma mentalidade de empresa grande, né? Empresa grande quer um impacto maior, quer ter um tamanho maior. Então, acho que a pergunta que fica. Então, a pergunta que fica para você eu acho que a mentalidade, de repente, você já tem, né? A questão talvez não seja essa. Qual a mentalidade que eu tenho? Como eu consigo, talvez, multiplicar meus negócios de maneira exponencial? Talvez essa seja a pergunta, não seja a mentalidade, seja como fazer isso, né? Eu acho que isso merece conversas mais longas, né? É mais ampla essa tua pergunta. Ok, alguém tem mais alguma pergunta? Ok. Vamos terminando, Celso. O que você acha? Vamos terminando, acho que o pessoal já interagiu bastante, né, durante a apresentação. Acho que já deu para tirar bastante dúvidas, né? E só agradecer mesmo sua mentoria. A noite realmente foi muito boa mesmo e o pessoal Legal. aí, se quiser mais alguma observação, alguém mais alguma pergunta ou não? Então vamos finalizar, né, Mauro? Então, Eu obrigado acho aí, que obrigado novamente. eu acho que se o pessoal quiser, o pessoal tem meu contato aí, se não tivesse, pode passar. Às vezes alguma pergunta Tranquilo. específica, alguma coisa que, puta, Mauro, você falou um negócio, vamos bater um papo rapidinho para entender, eu estou à disposição. Eu estou à disposição do êxito, minha agenda é meio apertada, mas eu sempre encontro maneira de doar meu tempo para vocês, tá? Então, é só se comunicar comigo e a gente pode continuar o bate-papo, ajudar a trocar ideias com vocês aí para ver se vocês chegam nas melhores decisões, tá bom? Então, Obrigada. tranquilo. Combinado. Obrigado, Mauro. Sucesso, ainda mais sucesso para todos vocês, viu? Tá bom? Valeu, Abraço a Mauro. todos. Obrigadão, Tchau, viu? Parabéns, queridos. hein? Tchau, sucesso, Show de sucesso e bola. muito sucesso. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, Pra pessoal. nós. Tchau, gente. Pessoal, Valeu, tchau. pessoal. Abraço. Pessoal, até segunda-feira que vem, eu coloquei, lembrar lá no grupo,
um reforço lá sobre o trabalho de conclusão de curso e também as datas aí presenciais aí que o pessoal andou perguntando. Qualquer coisa, eu estou à disposição aí e amanhã eu mando aí o link da pesquisa. Obrigado aí, bom descanso para todos. Beleza. Aí. Valeu, Celso. Bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.